Demorou, mas finalmente saiu. A série de Percy Jackson finalmente está no ar na Disney Plus. E ela finalmente chegou para nós os fãs e, mano, tá muito da hora. Tá muito boa. Como é bom ver as ideias do tio Rick saindo do papel e finalmente chegando com qualidade nas telinhas. Não que eu odeie os filmes, só o segundo. A proposta do primeiro filme, que eu até gosto, é inegável que a proposta do filme é completamente diferente da proposta dos livros. Então, quando a gente vê a proposta dos livros saindo do papel e vindo para as telinhas com a mesma ideia, com o mesmo propósito, com a mesma história, e bem feito, que é o mais importante, é bem feito, é muito bom, é muito gratificante, é um conforto, é uma massagem no coração, assim. E logo de cara já foram disponibilizados para nós, os fãs, com 1 hora de antecedência, porque ela saiu, a série estava programada para sair no dia 20 de dezembro, e aqui no Brasil saiu mais ou menos por volta das 11 horas da noite do dia 19, então quem estava ligado na Disney Plus conseguiu pegar a série com, teoricamente, 1 hora de antecedência do programado. E eu assisti ontem à noite mesmo, antes de dormir, e eu já tava surtando, já queria gravar de madrugada mesmo, mas acabei não gravando. E no vídeo de hoje eu vou destrinchar, vou falar um pouco do que eu achei do primeiro episódio da série de Percy Jackson e os Olimpianos da Disney Plus. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. A série foi feita do jeitinho que o fã queria, com o Percy narrando em primeira pessoa, os diálogos, os monólogos do Percy, a introdução dele falando que ele não gostaria de ser um meio-sangue e tudo mais, é do jeitinho que o fã gostaria. O Walker Scobell, que é o protagonista, que é o Percy Jackson, ele tá muito à vontade no papel, você vê que ele tá muito à vontade no que ele faz. Ele tá muito bem, tá muito legal a interpretação dele como Percy. A relação do Percy com a mãe dele, com a Sally Jackson, também tá muito boa. É muito fofo ver os dois juntos. A forma como o Percy se importa com a mãe, a forma como a mãe se importa com o filho. A relação dos dois muito próxima, os dois muito à vontade nos papéis dele, a química dos dois como mãe e filho, muito legal, nossa, tá demais. E também eu preciso falar que nesse primeiro episódio, a relação Percy e Grover tá muito legal. Tem um detalhe da relação dos dois que eu não gostei, que eu já vou falar quando a gente for entrar um pouco mais em spoilers, um pouco mais na linha cronológica do que aconteceu. Mas o Walker Scobell e o Arian Sinhadri, que é o Grover, a relação dos dois tá muito legal, tá muito bonito ver os dois juntos. Os dois realmente parecem melhores amigos, então é bem legal ver isso em cena. Uma coisa que eu não gostei, eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais agressivos nisso, foi o Gabe. O Gabe, que é o padrasto do Percy, ele é um incompleto imbecil, é um babaca, um desgraçado, eu odeio esse homem. E nos livros ele é insuportável, e na série ele tá até que tranquilo. No filme ele tá bem pior, tá muito mais parecido nos livros o Gabe dos filmes, né? Do filme, né? Porque ele só aparece no primeiro. E ele tá bem de boinha, assim. Apesar que deixa claro, assim, que o Gabe, ele é um merda. Que a mãe dele não gosta dele, os vizinhos não gostam dele, o Percy não gosta dele. Mas, assim, no diálogo ali, ele até que não tá tão ruim. Podia ser pior. Eu gostei muito da forma como eles introduzem a série, né? Com o Percy, com aquele monólogo dele introdutório que tem nos livros, que é muito legal, que é o que chama a atenção pro leitor, né? E já começa a mostrar uns flashbacks da infância dele no segundo ano, dele um pouco mais jovem e tal, da relação dele com a mãe dele, eles no museu, a mãe explicando o significado do nome dele, por que ele chama Perseu. Pra quem não sabe, Percy é um apelido, o nome real do Percy é Perseu Jackson. E logo de cara, na primeira cena, já no museu, a gente tem a Nancy Boba Fett já implicando com o Percy e com o Grover. E aí tendo a cena da fonte, que eu achei que poderia ser melhor, mas não tinha muito pra onde explorar, né? Já que no livro é basicamente do jeito que aconteceu. E aí vem a Senhora Dodds. E essa cena eu realmente não gostei. Eu achei que ela foi bem simples, né? Porque a Senhora Dodds vai entrando no meio de todo mundo, vai se transformando, que é uma cena até legal, né? A transformação dela é muito legal. Mas o embate dos dois é simples, porque o Percy cai no chão, a Fúria pula em cima dele e toma uma espadada.
não dá nem pra entender como é que a tampa da caneta saiu tão fácil. Talvez seja os reflexos de batalha do Percy, do TDAH dos semideuses, né? Que isso é explicado porque o TDAH dos semideuses é diferente do TDAH que a gente conhece, né? São os instintos de batalha dos semideuses, né? Que o cérebro deles são preparados para a batalha. E a dislexia dos semideuses é porque o cérebro deles está conectado ao grego antigo e não ao inglês, que é a língua do Percy, a língua nativa do Percy. Apesar de algumas coisas não estarem exatamente iguais, alguns diálogos, alguns personagens tendo certos diálogos não estarem exatamente iguais aos dos livros, é importante a gente entender que isto é uma adaptação. Não é uma transcrição, é uma adaptação. E a gente está em 2023, quase em 2024. Os livros já foram produzidos há mais de 15 anos, se eu não me engano. E muita coisa mudou de lá para cá. Então a gente tem que entender toda essa ideia. E como eu disse, eu não acho que foi algum problema, alguns personagens ou algumas cenas terem mudado um pouquinho ali, mantendo a essência, mantendo ali o impacto que essa cena tinha nos livros, ela tinha que ser mantida na série, né? Uma coisa que me incomodou bastante, além da cena da fúria, foi o fato do Grover ter sido obrigado a mentir para que o Percy fosse expulso. E, na verdade, o Percy não foi expulso pelo que aconteceu com a Nancy Bumblefoot. Na verdade, já vinha acontecendo diversos casos ali com o Percy na escola que acabaram acarretando na expulsão dele. Eu não gostei muito da forma como foi essa expulsão, tá? Eu acho que impactou um pouco na amizade deles. E isso nunca teve nos livros, eu acho que isso foi bem desnecessário, poderia ter sido de outra forma. É muito triste, mas também é muito legal ver a forma como o Percy abandona o Grover na rodoviária quando ele vai pra casa dele, e o Grover fica meio perdido ali, e eles vão se encontrar só lá na frente, lá no chalé de Mountown. E eu gostaria de ter visto isso, e não a amizade deles ter sido meio abalada pela forma como o Grover se sentiu obrigado a mentir. A conversa do Percy com a mãe dele lá no chalé, lá na praia, eu achei linda. Foi uma das cenas mais bonitas do primeiro episódio. Como eu disse, eu adorei a relação do Percy com a mãe dele, do Walker com a Virginia. Eu achei que ficou muito legal a relação dos dois. Eu gostei bastante da forma como foi construída essa relação de mãe e filho. Eu gostei também que o Percy foi talvez o primeiro personagem, primeiro protagonista de uma série de ficção, de fantasia, que tem dificuldade para aceitar o fato de que existe um mundo mágico, todo um novo mundo mágico em volta dele que ele não conhecia, e ele tem dificuldade para aceitar, ele não quer aceitar isso, ele acha que a forma como a mãe dele está contando para ele que ele é um semideus, de que ele é filho de um deus, é tudo para amenizar os problemas mentais e psicológicos que ele está tendo e tudo mais. E ele só começa a cair a ficha já lá no segundo episódio. Eu senti falta da piadinha do Percy chamar o Grover de meio burro. Isso tem nos livros, tem no filme, tem na adaptação dos quadrinhos. Eu acho que poderia ter tido na série também. É uma piadinha simples, mas que eu gosto bastante. E eu acho que faltou, poderia ter, tipo, quando o Percy começa a chamar a atenção do Grover, ele podia ter falado: nossa, você tá com perna de burro. Alguma coisa assim, coisa simples. Mas que eu acho que faltou, principalmente porque a relação dos dois tá meio quebrada, né? Tá meio machucada ali por conta da mentira do Grover. Eu acho que essa piadinha podia ter restaurado um pouco da relação dos dois de amizade e tudo mais. E embora quem conte pro Percy que ele é um semideus, que ele é o porquê dele ter o TDAH, o porquê ele ter a dislexia ser com a Annabeth, a gente vê... Eu achei muito bonita essa cena do Percy com a mãe dele, e eu gostei bastante, embora seja completamente diferente, né? É uma cena que ficou muito bonita. Como a mãe do Percy vai ter pouco tempo de cena, né? Porque ela participa pouco das aventuras, né? Ela não participa das aventuras, na verdade. É importante a gente ter esse contato maior com os personagens que participam menos das aventuras, né? Então, todas as vezes que tem alguma explicação que é o Grover ou a Annabeth que passa para outro personagem, eu gostei bastante, porque esses personagens vão ter pouco tempo de tela. Então, quanto mais tempo de tela eles terem pra gente se afeiçoar, da gente se apegar, foi muito legal. Como a gente vai ver no segundo episódio, tem algumas cenas que normalmente são a Annabeth que explicam, que na verdade foram o Luke que explicaram, né? E no carro a gente vê também, continua toda essa relação da mãe do Percy tentando proteger ele, e mesmo quando ela vai bater o carro,
E o Percy, mesmo com o cinto de segurança, ela faz de tudo pra proteger. Você vê ela colocando a mão ali no Percy pra proteger ele, pra amenizar os efeitos da batida e tudo mais. E eu gostei bastante. Eu gostei bastante da Sally. Eu vou falar bastante dela aqui porque ela é importante nesse primeiro episódio, né? Quando ela deixa nos limites ali do acampamento o Grover e o Percy, ela cata uma jaqueta do Percy pra chamar a atenção do Minotauro pra ela, e ela encara, e ela toureia com o Minotauro. E, mano, a Sally Jackson tá incrível. E aí a gente tem a cena final, que é a batalha do Percy contra o Minotauro, após o Minotauro ter vaporizado a mãe do Percy, né? Quando o Percy acha que a mãe dele morreu, ele vai com tudo pra cima do Minotauro, sem saber como é que ele vai fazer. E aí a caneta começa a vibrar ali na mão dele, ele destampa a caneta e aí revela a contracorrente. E aí uma coisa assim, é um detalhezinho, eu achei que poderia ser diferente. Porque se eu não me engano, no livro, o Minotauro dá uma chifrada na árvore. Eu posso estar enganado. Se eu não me engano, ele dá uma chifrada na árvore e o pedaço do chifre fica preso na árvore e o Percy arranca e mata o Minotauro com o próprio chifre. Se eu não me engano é assim, porque eu achei que o Percy tem 12 anos, gente. Ele não teria força pra quebrar o chifre do Minotauro com a facilidade que ele teve. Mas assim, é detalhe irrisório. Em suma, eu amei esse primeiro episódio. Eu surtei na hora que eu comecei a assistir. Como eu disse, tem dois ou três ali detalhezinhos que poderiam ser mais parecidos com os livros e tudo mais, mas que no final das contas causa pouquíssima diferença pra mim. Eu adorei, eu tô apaixonado na série, eu já assisti os dois primeiros episódios. Já eu solto o vídeo do segundo, provavelmente amanhã. E a fotografia tá linda, as cenas estão muito bem feitas, muito bem gravadas, muito bem dirigido. Tá sendo lindo ver os livros sendo adaptados de uma forma tão bem feita. E então é isso, galera. Esse foi o meu review do primeiro episódio da série de Percy Jackson. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like e se inscreve no canal pra me dar aquela força que eu tô precisando muito. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse primeiro episódio. E provavelmente amanhã já sai o vídeo do segundo episódio, que eu vou dar mais detalhes, vou falar um pouco do que eu espero para o terceiro episódio e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!